Welcome, bem-vindos, hello guys, I'm teacher Ana Cláudia Albuquerque e hoje nós teremos a aula 1 do 8º ano de língua inglesa, certo? E o conteúdo de hoje será estratégias de leitura, skimming and scanning. O objetivo da aprendizagem é localizar informações implícitas e explícitas em textos de diferentes gêneros, visando a interpretação. E a habilidade é antecipar o sentido global de textos em língua inglesa, por inferências, com base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas. Então, para começar, a gente tem sempre aquela ideia que a língua inglesa é difícil. Para nós que não somos fluentes da língua inglesa, é claro que aprender um novo idioma é difícil, é complicado, mas de certa forma, a língua inglesa, em sua parte gramatical, é bem mais fácil do que a língua portuguesa, sim, certo? E nessa fase do ensino fundamental, do finalzinho dos anos finais do ensino fundamental, já caminhando para o ensino médio, é muito importante que o aluno tenha, sim, um certo conhecimento da língua inglesa, já visando o Enem, que ele tem a língua inglesa como uma das línguas em sua prova, certo? Então, voltando, recapitulando, hoje nós iremos ver estratégias de leitura, de compreensão da língua inglesa quando o aluno não é fluente da língua, certo? A primeira técnica se chama skimming. O skimming se trata de uma técnica de interpretação de textos em inglês que se dá por meio de uma leitura rápida, superficial, uma análise geral. Nesta técnica, presta-se mais atenção ao layout do texto, título, subtítulo, cognatos, falsos cognatos, primeiras e ou últimas linhas de cada parágrafo, informação não verbal, que são figuras, tirinhas, anúncios, gráficos, tabelas e etc. Então, nesta técnica de compreensão de textos da língua inglesa, ela é chamada como ler por alto, ou seja, o aluno faz uma leitura superficial do texto, analisando nele palavras específicas, imagens que se tratam da linguagem não verbal, palavras específicas que são os cognatos. O que são os cognatos? Os cognatos, eles são palavras da língua inglesa que são parecidas com a escrita da língua portuguesa ou têm o mesmo significado, ou são bastante parecidas. Ainda vamos ver um pouco mais sobre os cognatos, certo? A outra técnica que vamos analisar hoje se chama scanning. O scanning, que vem da palavra scanner, escanear, assim como skimming, também é uma técnica de interpretação na qual o leitor busca objetivamente localizar informações em que está interessado. Por meio do scanning, o leitor é objetivo e seletivo e nem sempre precisa ler todo o texto. O objetivo é se concentrar em palavras-chave ou ideias, ou seja, realizar uma varredura do texto, uma leitura específica. Então, de um lado, temos o skimming, que é aquela leitura mais geral, Então, eu vou ler em busca de uma palavra que me leve a ter a ideia do que aquele texto fala, certo? Já o scanning é uma leitura mais específica. Eu vou procurar uma palavra mais específica, um trecho do texto mais específico que me leve a obter detalhes daquele texto. Então, para começar, certo? Eu trouxe aqui um texto que nós vamos ver como aplicar estas técnicas de compreensão dos textos na língua inglesa, ok? Vamos interpretar? Test 1. The Teacher's Day. In many countries,
Teachers' Day is intended to be a special day for the appreciation of teachers. The Teachers' Day is celebrated in October 15. The Teachers' Day has been celebrated annually. This includes celebrations to honor the teachers for their special contribution in a particular field area or the community in general. Então, como podemos ver neste texto, temos uma imagem. Que imagem é esta? Ao ver, nós vemos que é um professor, porque ele está apontando para o quadro negro. Então, a imagem, por si só, já nos leva a entender um pouco sobre o que trata o texto, certo? Então, a imagem se trata de uma linguagem não verbal. Então, daí eu já vou compreender que esse texto está falando sobre o professor. E vamos ver, a palavra teacher é uma palavra falada aqui no Brasil. As pessoas sabem que teacher é professor? Sim, teacher é uma palavra conhecida assim. E creio eu que a maioria das pessoas, sim, saibam que teacher é professor. Então, já nos leva também, somando-se com a imagem, nos leva a entender que o texto fala sobre o professor. Vamos observar agora outras referências que nos levam a entender esse texto. Temos aqui a palavra special. Special é um cognato, porque é uma palavra que tem a escrita similar à palavra especial em inglês. Já é uma outra referência. Contribution também é uma outra referência que nos leva a entender um pouco sobre o que trata o texto. October também é um cognato, que é uma palavra de escrita semelhante à palavra da língua inglesa, outubro. Particular também é um outro cognato que nos leva a entender, nos leva a ter uma ideia sobre o que trata este texto. Quais estratégias de leitura estudadas podem ser utilizadas para a compreensão do texto? Então, como eu havia falado no início, temos as técnicas do skimming e do scanning, certo? Voltando para o texto. Quando eu tenho uma imagem no texto, uma linguagem não verbal, que ela me leva a ter uma ideia sobre o que trata o texto, eu estou usando a técnica chamada skimming, que faz o uso da linguagem não verbal, certo? Outra técnica utilizada também ao observar as palavras cognatas, que são as palavras também escritas de forma semelhante ou parecida, né, com as palavras da língua portuguesa, eu também estou fazendo uso da técnica chamada skimming, ok? Aí agora eu trouxe aqui alguns cognatos, que como eu falei no vídeo anterior, alguns cognatos que estão presentes no texto do Dia do Professor, certo? Os cognatos, eles são muito comuns na língua inglesa. O que são os cognatos, pessoal? São palavras de procedência grega ou latina, né? Então, são palavras que originam da língua grega ou latina. E são bastante parecidas com a língua portuguesa, tanto na forma escrita como no significado. Os cognatos podem ser idênticos, bastante parecidos ou vagamente parecidos. Aqui eu elenquei alguns cognatos que estão presentes no texto anterior do Dia do Professor, que nos ajudam, né, a compreender o texto. Cognatos idênticos. Temos particular, que sim, quer dizer particular também em inglês. Area, que quer dizer área. General, que quer dizer geral. Bastante parecidos. Temos special, appreciation, especial, apreciação, celebrations, celebrações, intended, que quer dizer destinado, destinar, contribution, contribuição e outras. E vagamente parecidos temos annually, anualmente, celebrated, celebrado, community, comunidade e outras.
E aqui eu trouxe a tradução do texto anterior do Dia dos Professores, certo? Em muitos países, o Dia do Professor é destinado a ser um dia especial para a valorização dos professores. O Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. O Dia do Professor é comemorado anualmente. Isso inclui celebrações para homenagear os professores por sua contribuição especial em uma determinada área de campo ou na comunidade em geral. Eu trouxe aqui esse outro texto que foi extraído do Exame Nacional do Ensino Médio, né? O chamado Enem. Essa questão caiu na prova do ano de 2018, né? De cara, nós observamos que esse texto ele é composto por linguagem verbal, que é a linguagem escrita, certo? E a linguagem não verbal, que são as imagens, certo? Vamos começar a observar as imagens, né? Temos aí 2 garotos, né? Eles, pela roupa deles, nós conseguimos entender que eles não são crianças e nem são adultos. Então, eles estão numa fase intermediária, que é a chamada adolescência, né? Então, eles são teens, eles são adolescentes. Né? Então, ao observar essa linguagem não verbal, as imagens, para começar a entender o texto, nós fazemos o uso da técnica chamada skimming, certo? E agora vamos observar, né, a linguagem verbal. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Vamos começar a colocar no texto, né, a outra técnica de interpretação, que é o scanning, né, que eu vou fazer uma interpretação mais específica, mais detalhada. Vejamos, observamos que aí no texto, na primeira linha, temos o número 5, 5. Então, o número 5 é uma referência numérica. As referências numéricas, elas são observadas na técnica chamada scanning. Temos também o número 10, o número 10, que também é uma referência numérica e que vamos observar a técnica chamada scanning. Vamos ver se tem algumas palavras cognatas, que são as palavras que têm a escrita parecida com a língua portuguesa e que tem o mesmo significado ou que são bastante parecidas ou vagamente parecidas. Vemos aí a palavra boy. Boy, nós sabemos que boy é garoto, menino em inglês, né? Que boy é uma palavra que nós sim usamos na língua portuguesa. Boy, home office, fake news, ketchup, essas palavras que nós utilizamos na língua inglesa, né, palavras estrangeiras, são chamadas palavras cristais quando nós utilizamos a técnica de interpretação chamada scanning e também na skimming. Outra palavra cognata que nós conseguimos entendê-la, certo? É a palavra adult. Adult quer dizer adulto, sim, quer dizer adulto, né? Tem escrita bem parecida com a língua portuguesa. Outra palavra que nós conseguimos identificar que é cognata é social, quer dizer social, e security, que quer dizer segurança. É vagamente parecida, mas quer dizer segurança. E temos uma outra palavra, high school, que quer dizer ensino médio, que também nós usamos, não de forma tão presente, mas usamos sim na nossa língua portuguesa, certo?
Vamos para a tradução do texto. Então, o texto, traduzindo, quer dizer: quando eu tinha 5 anos, todos me diziam para ser um garoto grande. Quando eu tinha 10 anos, eles diziam que eu deveria ser mais maduro. Agora, eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Nesse ritmo, serei elegível para a segurança social antes de terminar o ensino médio. Então, esse texto, ele fala, né, sobre 2 garotos que eles estão na fase da adolescência, como eu já havia falado anteriormente, né, e que as pessoas estão, de certa forma, estão querendo que eles, né, amadureçam, certo? Daí agora vamos responder a questão, certo? Vamos responder a questão, né? Então, esse gênero textual que eu trouxe para vocês é o cartoon. E ele traz uma crítica em seu ínterim. A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que: letra A, se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente, ou que ouça atentamente. Então, pelo que a gente viu, né, da leitura do texto na língua inglesa e depois da tradução, e por meio das técnicas que eu trouxe aqui, a gente viu o quê? Que o texto, vou voltar para ele, que o texto fala sobre o quê? Fala sobre dois adolescentes, né? Que eles estão preocupados porque as pessoas querem que eles ajam como adultos, ainda sendo adolescentes. Observamos isso através dos números, né, das idades expressas no texto, com base na técnica do skimming, e também analisando as palavras cognatas, as palavras que têm escrita e significado igual ao da língua portuguesa, né? Como adulto, segurança social, high school, ensino médio, boy, garoto. Então, a partir disso, a gente entende o quê? A gente entende que este texto, ele traz uma crítica que tem como foco o quê? Que eles querem que o adolescente amadureça precocemente. Letra B. Então, pessoal, né, como vimos na aula de hoje, trouxemos as 2 técnicas de interpretação de texto na língua inglesa, o skimming e o scanning. Mais uma vez, o skimming é uma leitura por alto, uma leitura superficial, em que eu vou procurar uma palavra, uma imagem, que me leve a entender, me leve a compreender a ideia central do texto, certo? E o scanning, que vem de escanear, sim, é uma leitura mais específica, mais detalhada, que eu vou observar frases do texto mais completas que me levem a ter uma visão maior, me levem a ter uma ideia central do texto. Lembrando que é muito importante, viu, a língua inglesa, como eu já havia falado. Então, vamos estudar aí em casa. Lembrar de pegar o caderninho para anotar tudo, tá certo? Se não anotou. Então, pessoal, thank you. Obrigado por estarem aqui nessa aula. E não vamos perder a próxima aula, tá certo? E não esquecer, mais uma vez, de todos os cuidados que nós temos que ter para evitar o contágio do coronavírus, certo? Não esquecer da máscara e nem do álcool em gel. Abraço! Bye!